Amigos e amigas, boa noite. Estamos aqui no Itaim Bibi, em São Paulo. Começando aqui pela rua João Cachoeira. Ali vocês veem a 9 de julho. Eu quero mostrar para vocês a vida noturna aqui no bairro. Sem dúvida alguma é um dos melhores bairros, tanto para se viver quanto para se divertir. E nessa área aqui tem muitos restaurantes bons, bares noturnos, uma área muito bacana para se passear, não somente com a família, mas também em casal ou mesmo sozinho. Então vou entrar aqui na rua Jerônimo da Veiga. Olha só, um restaurante mais bacana que o outro. Não vou citar o nome dos restaurantes nem dos bares, porque não estou aqui para fazer propaganda, mas simplesmente para mostrar para vocês as opções que você tem aqui em São Paulo. Esse aqui é um restaurante, uma cantina italiana. Não dá para mostrar todas as ruas que tem bares aqui no bairro. Por exemplo, tem também lá na Rua Bandeira Paulista, na Rua Renato Paes de Barros. Todas essas ruas têm várias opções de bares, assim como você está vendo aqui na Rua Jerônimo da Veiga. Mas eu vou andar aqui pelos principais para você ter uma ideia de como que é a região e como são os bares dessa região. Se você está em São Paulo por pouco tempo, ou mesmo se você é de São Paulo e não conhece essa área, com certeza vale a pena vir visitar. E como sempre, se você gostar do vídeo, deixa seu like. Se não for inscrito no canal, pode inscrever. E compartilhe com seus amigos, porque às vezes tem muita gente que gosta de passear, mas não conhece a região, apenas conhece Pinheiros, Vila Madalena, e esquece que nós temos áreas como Brooklyn e como Itaim. Então vamos lá. Essa aqui é a Rua Manuel Guedes. Eu vou aqui pela Rua Manuel Guedes até a Pedroso Alvarenga. Só que lá na frente eu vou entrar novamente na Manuel Guedes para vocês verem a outra parte, como que é do outro lado. Porque é impossível andar por tudo. O vídeo duraria 2 horas. Então a gente vai ver as principais partes, como disse lá atrás, para você ter uma ideia de como que é o local. O bom dessa área é que mesmo alguns bares tendo música ao vivo, não chega a incomodar os vizinhos, como acontece bastante lá na Vila Madalena, né? Sempre lá tem aquele problema de som alto, um bar disputando com o outro o som mais alto. Aqui já é bem mais organizado, você passa, você escuta a música ao vivo, mas bem discreto. Acho que é uma das grandes diferenças lá da Vila Madalena, que também é outro público, né? Não dá para comparar os dois, cada um com o seu público. Agora eu vou entrar aqui na Rua Pedroso Alvarenga e depois lá à direita novamente na Rua João Cachoeira. A gente continua vendo os bares e também a área, né, que é residencial. Na verdade mistura a residencial com a comercial. E mistura muito bem, os dois convivem muito bem, esses dois segmentos aqui no Itaim Bibi. E você conhece por aqui? Frequenta essa área? Conte aqui pra gente, deixe nos comentários aqui a sua experiência. Ou se você nunca tinha passado por aqui, ou qual área que você frequenta, Pinheiros, Vila Madalena, Tatuapé. Deixa aqui, conte aqui pra gente aqui embaixo. A meu ver, uma das grandes desvantagens aqui do bairro é que não existe metrô próximo. Para chegar aqui você tem que vir de ônibus ou de carro. Tem ônibus que passa ali na 9 de julho, como no início do vídeo. Tem ônibus que passam ali na Tabapuã, onde a gente vai passar por ela. Então tem também na Faria Lima, que são tudo próximos aqui do bairro, São Itaim.
mas metrô mesmo, que seria o ideal por aqui, não passa metrô. Então, se você deseja conhecer aqui, deseja vir aqui, tem que ser ou por ônibus ou por carro. Vamos entrar aqui novamente na Rua João Cachoeira. Essa Rua João Cachoeira, ali depois da Tabapuã, durante o dia, principalmente, fica muito bonita porque tem umas lojas muito bonitinhas, tanto de um lado quanto do outro, da calçada, e que se misturam com jardins. E ficou muito bacana. Não vai dar pra ver agora à noite, que também nem é a intenção do vídeo, mas fica a dica aí pra você. Quando estou passeando, fazendo essas caminhadas, sempre gosto de ver a arquitetura, de mostrar os prédios, os postes, as luzes, esse diferencial que a gente geralmente passa tão correndo no dia a dia, que a gente nem percebe que tem essas coisas bonitas na cidade. Aqui já começa uma área que eu falei depois da Tabapuã, né? Mas antes da Tabapuã também a gente já tem algumas lojas, o estilo de lojas. Mas de dia isso aqui fica muito mais bonito. Talvez pela elegância das mulheres que passam por aqui também, do pessoal que passa por aqui, deixa tudo mais bacana. Mas olhando para essas lojas já dá para ter uma ideia de como eu falei. É depois dessa rua aqui que eu vou entrar à direita na Tabapuã, mas se eu seguisse direto, lá que dava para ver os jardins, as lojas mais elegantes, mas isso durante o dia. À noite está tudo fechado, não dá para ver. Aqui na Tabapuã também temos alguns bares, não é o forte aqui da rua, mas temos tanto lá para cima quanto aqui para baixo. Aqui também vemos alguns restaurantes e cantinas que são famosos na cidade. Se você já teve um desses, escreva aqui pra gente a sua experiência no local. E como eu falei, vou entrar aqui novamente na Rua Manuel Guedes pra gente ver o outro lado da rua. E também sempre cheio de opções de restaurantes e bares. E é legal, pessoal, porque você vê tanto família, quanto casais, quanto pessoas sozinhas. Então, assim, aqui é uma região onde tem ambiente para todos, para todo tipo de gente. Isso realmente faz o bairro até se valorizar mais, não é apenas um segmento, são vários segmentos. É legal a gente ver o pessoal saindo dos prédios aqui residenciais, atravessa a rua e entra num bar. Muito legal. E você frequenta algum bar aqui da região? Tem uma escolha? Teve uma experiência boa aqui na região? Ou não? Conte aqui pra gente, deixa nos comentários aqui embaixo. Olha só, a galera passeando em família.
enquanto do outro lado aí já é mais um espaço para paquera, azaração. Na verdade, essa região é muito bom para isso também. Se você é solteiro, é uma região que vale a pena vir para conhecer novas pessoas, outras pessoas. Vale a pena. Agora eu vou entrar novamente aqui na Pedroso Alvarenga e vou até a Paz de Araújo lá, que lá na esquina tem um bar que ferve de gente, é fervilhando de gente sempre. Só um lembrete, eu estou gravando esse vídeo aqui final de dezembro, mas você só vai ver esse vídeo em janeiro, que é meu planejamento dos vídeos. Mas aqui é melhor a partir de fevereiro, onde começa a agitação novamente. Hoje está até meio vazio em comparação com o que é normalmente nos dia a dia, sem ser final de ano, que agora está todo mundo viajando também. Daí tem aquela pergunta que é normal, né? Ah, mas aí é caro? Olha, depende. Aqui tem bares para todos os bolsos, tem cantinas e restaurantes para todos os bolsos. Então, depende do que você busca e depende do que te oferecem. Aqui é uma qualidade boa, mas vale a pena? Sim, com certeza. Olha só, dá pra a gente ter uma ideia de como são os bares e como é dentro, o que te oferecem. Vale a pena vir conhecer. Olha pessoal, foi esse bar aqui que eu falei pra vocês que vive sempre lotado. E isso, ó, porque hoje é uma quinta-feira. Imaginem só na sexta-feira como fica isso aqui. Aqui é a Rua Paz de Araújo. Vemos bares ainda em construção, outros abertos. Eu vou aqui até lá a Rua Tabapuã, para lá na frente eu voltar a entrar na Rua Iguatemi. Vocês repararam também? A gente anda, vê os bares lotados, alguma música lá dentro, a gente ouve música ao vivo, mas não chega a atrapalhar. Inclusive a gente andando na calçada não chega a atrapalhar com o som. Agora imagina esses hotéis, essas residências. Com certeza não incomoda ninguém. Eu acho que é um grande diferencial esse tipo de convívio entre os bares e as residências. Agora eu vou entrar aqui à direita novamente na Rua Tabapuã para virar à direita lá na Rua Iguatemi. Chegamos aqui na Rua Iguatemi. E aqui também esses bares fervem de gente. São lotados. Claro que, como já disse antes, nós estamos no final de ano, então os bares estão mais vazios, a região está mais vazias. Mas isso daqui, ainda mais numa sexta-feira, volto a repetir, é cheio de gente. É muito bom passear por aqui.
em março ou abril, se vocês quiserem, eu volto aqui novamente para mostrar para vocês como que é um dia normal de semana, uma sexta-feira, por exemplo. E esses enfeites que vocês estão vendo não é por causa de Natal não, isso aqui é normal assim, está desse jeito aqui, é muito bonito. Aqui nós temos um bar, uma lanchonete das antigas. Eu estudei nessa rua aqui na FMU, quando fazia administração de empresas. Esse bar sempre foi desse jeito. Isso décadas atrás, continua do mesmo jeito. Ali vocês veem a nova Faria Lima, avenida. Eu vou atravessar para a gente entrar lá na Rua Mauri, lá na frente à direita. Olhem só esses cães, que bonitos. Parecem duas estátuas. Essa daqui é a Rua Mauri. Na década de 90, praticamente era só essa rua aqui que tinha bares famosos. Hoje em dia, como a gente viu, já tem todo o Itaim, até nas ruas que eu não mostrei. Essa rua era sinônimo de elegância e ainda é, né? Ainda continua uma rua muito elegante, muito bem frequentada, muito bacana. E comente aqui o que você achou do bairro, da vida noturna aqui. Se você gostou do vídeo, sempre faço questão de ler e responder todos os comentários. Deixa aqui sua opinião. O que eu acho legal aqui a gente vê, ó, como o local é aconchegante. É atraente, dá uma vontade de a gente estar no local. Olha só. É ou não é verdade? Não dá vontade de frequentar esses locais aqui direto? Então é isso, pessoal. Trouxe para vocês aqui um pouco da vida noturna, dos bares, cantinas, restaurantes aqui na região do Itaim. Espero que você tenha gostado da caminhada aí, tenha me acompanhado. Se gostou, deixa seu like. Compartilhe com seus amigos em redes sociais. E eu espero encontrá-lo num próximo final de semana.